Good afternoon, friends. Welcome back to our podcast today. My name is Maria Ivora. I work for the Massachusetts Department of Public Health as a statewide liaison. I'm also a professor of sociology at Massasoit Community College. Boa tarde a todos, meu nome é Maria Avra, eu trabalho para o Departamento de Saúde Pública e também dou aula na Massasoit Community College. Good afternoon. Welcome to our podcast today. My name is Rui Soares, licensed independent clinical social worker here in the state of Massachusetts. I work more with adults, especially last 5-6 years more with elderly. Meu nome é Rui Soares, tenho licença independente no estado de Massachusetts, tenho clínica privada na Taunton. Tenho estado a trabalhar mais com adultos e nos últimos 5-6 anos mais com pessoas de terceira idade. Né? We just want to remind people, as we do every podcast, that our podcasts are meant to be very informational, very educational. We're not here to diagnose you. We're not here to assess or evaluate. We are hoping that the tools and the information that we provide you with are things that you can use on your journey of healing. Sim, a Maria Frei não está a falar tudo bem, portanto nunca seria para diagnosticar pessoas, para tratar pessoas, né? É mais informativo, educativo, né? Dá informação, também no nosso website tem tudo que é informação, que é profissionais que nós podemos procurar, também para pessoas que precisam de ajuda. Então não queria só falar informativo, educativo, é que nada para diagnosticar nem para tratar pessoas. Esse podcast que a gente faz mês para mês. Yeah. May is Mental Health Awareness Month, and something that me and Rui has been trying to do for the last year since we started this podcast is normalize talking about mental health, not just talking about it, but also procuring services if you feel that you need it. And so, in acknowledgement of May as the Mental Health Awareness Month, as well as we, in February, our podcast focused on social and cultural stigmas around mental health, especially within the context of the Cape Verdean community. We talked about the role of the 513 years that colonization played in the generational trauma that we still see today within the Cape Verdean community. So we thought, what a great opportunity to, as we're coming on our 49 years of independence and July 5th of this year, what a great opportunity to kind of try to normalize it a little bit further by doing a social media campaign like liberate your body, liberate your mind. Our body has already been liberated, but let's talk about liberating our mind. So it's like hashtag liberta corpo, liberta mente, like liberate your body, liberate your mind, to acknowledge that, you know, we are no longer part of the colonization. We are in communities and spaces where we can procure mental health. And so why not take advantage of it? Let's normalize mental health as something that everybody needs. And if you're, you know, if you don't already see a clinician, but you feel like you need a clinician, July 5th should be the date that you go, you know what, this is when I'm going to start seeing a clinician. And if you feel like, you know, today is a great day, take advantage. It is take advantage. It is Mental Health Awareness Month, and you're going to see a lot of information around mental health awareness. And so this is a great opportunity for you to start taking care of your mental health and seeing a clinician. Assim, a Maria Flá, portanto, nós estamos no mês de maio, que é mês de conscientização sobre a saúde mental, né? Moda não falava, por isso que não queria trazer, portanto, Maria Flá, aquele hashtag, né? De, quando fala corpo saudável, mente saudável, né? E como no mês de fevereiro, né? Não falava de, portanto, processo de discriminação, processo de colonização, portanto, estigma em relação à saúde mental, estigma, tudo que ela mostra aqui que tudo aquele processo, 513 anos de colonização, depois tudo aquele processo de trauma generacional que causa, né, na Cabo Verdeanos, que até hoje ainda, portanto, não está vivencial, que ele foi no mês de fevereiro, gosta no mês de maio, como portanto, mês de saúde mental, no creio hoje assim. E brevemente, né, na julho, está a ter nossa independência, né, 5 de julho, independência de Cabo Verde, no que hoje assim, não está fazendo com que não está normaliza, né, aquele processo de saúde mental, para que pessoas procurem ajuda, portanto, e faz com que, enfim, tanto para eles ou para um familiar que está numa situação de stress, de, portanto, sofrimento, né, que procura. Então, por isso que no nosso curso é liberta, portanto, aquele hashtag no creme pôs, né, tanto na mídia, né, na social media e, portanto, na outras
formas de informação também, portanto, liberta corpo, liberta mente, modo de falar, nosso corpo foi libertado, né? Mas nós mente igual que precisa de aquela Yes. liberdade, de aquela libertação, né? Yes. Então, por isso que não crê, trabalha nisso, né? É uma contribuição que nós, enquanto profissionais, não pode dar, né, para pessoas. Exactly, exactly. And as we begin our conversation, we want to say if you are a loved one, as we acknowledge Mental Health Awareness Month within this month, if your loved one is struggling with depression, you can contact the Substance Abuse and Mental Health Services, also known as SAMHSA, at 1-800-662-4357 for information on support and treatment facilities in your area. We will put this in our website. All the resources will be there. We'll add this resource. We'll also have all additional resources that we discuss in this podcast at the bottom of this video. So, like I said, any resource that you need to support your mental health, we have on our website, and we will add to the video at the end. E a Amada Maria fala, é importante se pessoas, nesse momento, está passando por algum tipo de depressão, portanto, para esse, tanto para também para pessoas que é consci, portanto, pode ser um familiar, um amigo próximo, né? Então, tem aquele número de SAMHSA que se pode chama, portanto, e também não está pondo no nosso website. Tem serviços também na crioulo, na português, né? Yes. Portanto, tem Brockton Neighborhood Health Center, tem outros, portanto, clínicas, associações que pode chama, esta dá nos informação também de outros lugares que pode prestar aquele serviço, naquele caso lá, entende? Então, é só para não tentar fazer com que aquela informação chegue o mais fácil possível nas pessoas, né, para procurar ajuda. So today's discussion, we're talking about loss and grief. As we have this discussion, we're going to talk about the definition of what grief is, because there's a difference between grief and depression. And so we'll talk about that. We're also going to talk about the 5 stages of grief. There are 5 stages that were identified by a psychologist way back when. We're also going to talk about the cultural traditions and sensitivities and its impact on grieving, specifically with providers that work with Cape Verdean families that may not be Cape Verdean but work with Cape Verdean families. We're going to talk about the impact that COVID has had on our cultural traditions around mourning and the supports that we used to get prior to COVID, which has still gone back. It hasn't gone back to the way it was because there's still some limitations and people still feel a little uncertain. Because COVID, although it's not a pandemic, COVID still, people still get COVID and still here. And then we're also going to provide you with risk factors, as we always do. We're going to talk about protective factors, and then we'll also provide you with resources and referrals as well as treatments. Like I said, we'll also have it on our website and on the end of this video. Da maneira geral, portanto, nesse podcast de hoje nós também fala sobre, loss and grief, que é perda, e pesar ou aflição, angústia, né, que é, portanto, que pessoas da gente, né? Eu também falo o que é a definição, né? Qual é a definição dessa aflição, dessa angústia, desse pesar, né? Que acontece ao que perde uma pessoa, né? Portanto, eu também falo de que essas 5 fases de perda, né? Qual que é as 5 fases, como que está processa, né? Que ela também fala dele. Também a questão tradicional, cultural, né? Como que pessoas lida com aquela, principalmente profissionais, né? Profissionais que é cabo-verdianos, que lida com cabo-verdianos, hora que tem uma perda, né, na família, como que ela está a ser tratado, como que nós, enquanto profissionais de cabo-verdianos, não podemos ajudar que os outros profissionais americanos a lidar com aquela situação, né? Portanto, a questão de Covid, que Maria falou, portanto, impacto de Covid no processo de luto, né, no processo, né, portanto, de tudo que é luto, de ajuda, de suporte, né, companheiro nesse processo tudo, né. Depois não também fala de fatores de riscos, né, que provoca, portanto, mais sofrimento, e também fatores de proteção que te ajuda nesse processo de fazer com que pessoas tenham mais capacidade de lidar com situação difícil, né. Depois também fala também de recursos, tratamentos que tem, né, e também, portanto, referidos, né, portanto, instituições que trabalham com pessoas e modo que nós na casa pode procurar que ajuda. Se nós tem alguém nesse momento que está passando por uma situação de perda, de luto, né, só aquela que não também fala dele em termos gerais, né. So the American Psychological Association identifies grief as the anguish experienced after significant loss,
usually the death of a beloved person. Grief often includes physical, psychological distress, separation anxiety, confusion, yearning, wanting, obsessive dwelling on the past, and apprehension about the future. Bom, de maneira a Associação Americana de Psicologia, né, te define, portanto, grief ou angústia ou aflição, perda, como, portanto, é uma angústia grande que pessoas te sentem a hora que se tem perda. Geralmente é perda de morte, é um ente querido que te morre, você entende? Então, e além de que portanto, aquela angústia também te causa, em termos físicos, você sente, portanto, uma fraqueza em termos físicos, portanto, também em termos de pensamento, às vezes aquele pensamento obsessivo sobre o passado ou sobre incerteza de futuro, você entende? Ansiedade. Então, ansiedade, né, tudo que ela te causa, né, nas pessoas também. It's also important to say that intensive grief, which can happen dependent on the circumstances of how the person passed away, can become life-threatening through disruption of the immune system, self-neglect, and also suicidal thoughts, especially for someone who the traumatic impact of the way that the person passed. Sim, que ele é fator importante, né, que Maria fala que principalmente que ele tem perda intenso, né, a hora que é extremamente grave, portanto, em caso de suicídio, em caso de matado, você entende? Portanto, em caso também de acidente de carro brusco, né? Que pessoas morrem. Portanto, Very abrupt. Exatamente, né? Pode causa bufla, portanto, o sistema imunológico se torna fraco, portanto, é psicossomático, né? O que é psíquico está afeta o nosso corpo, né? Psicossomático, então, e pode causar portanto, pensamentos de muita depressão, pode causar pensamentos até de suicídio, você entende? Então, por isso que, naquele caso lá, já é muito intenso, já tem um tratamento específico. Né? Não também fala dele, mas detalhadamente, né? O tempo ali, mas não quer só deixa, sabe? Aquela diferença de que portanto, a hora que é perda extremamente forte, né? Intenso. Né? And then we talk about like grief is different than depression in that although depression is a stage within the grieving process, because as we talk about the 5 stages, depression is a stage. However, we always talk about, when we talk about depression, we talk about intensity and frequency as it relates to diagnosing. So while the grieving process is natural and unique to each individual, as we've talked, it shares some of the same features of depression, like intense sadness, also withdrawal from customary activities. Grief and depression are also different in different aspects. And one of the aspects is grief is painful feelings that come in waves. It's often intermixed with positive memories of the deceased. However, with depression, the mood and ideation are also more negative. So it's more intense. Da maneira tem diferença entre, portanto, dizer que é perda, né, dizer que é aquele pesar, aflição, dor, tristeza, né, portanto, e depressão, né, tem diferença de que lá com depressão, né. Bom, a depressão é daquele estágio de, portanto, daquele processo de perda, que é o processo de luto, né, portanto, tem 5, portanto, estágios, né, 5 fases, não também fala desse, né, individualmente, mas a depressão é desses. Já depende, portanto, de modo Maria Flávia não está a falar dele sempre, de intensidade e de frequência. Portanto, aquela intensidade de depressão, geralmente, portanto, naquele processo de luto ou de perda, portanto, pessoas pode ter, varia, né? Pode ter, portanto, um momento que você é super triste, mas também tem um momento que você lembra de coisas positivas daquelas pessoas que morrem, você entende? Você lembra memórias positivas dele, então é que só negativo moda na depressão, né? Que também moda na depressão, você tem aquela pouca motivação, sentimentos, enfim, pensamentos negativos, tal, e também autoestima extremamente baixo. Já no processo de grief, no processo de luto, enfim, é que aquela autoestima é que moda na depressão, né? Às vezes as pessoas que têm um problema, né? Isso é normal, na sua vida normal, mas acontece um acidente, seus filhos morrem, um acidente de carro, ou, portanto, acontece um suicídio na família, alguma coisa assim. Então, estava direito, mas, portanto, então, eles têm aquela capacidade de
com que aquele estágio de autoestima campa em cima da depressão. Exactly. Então varia, Yes. um bocado de falar, portanto. So. And then as we talk about like depression is a normal phase of the grieving process, it's also a consequence of the grieving process. It's recommended that as you grieve, and then we've talked about between me and Roy, there's no grieving process, and we'll talk about this further. Yeah. Everyone grieves at their own space, at their own pace, and it's very individual. And so within grief and depression, it's recommended that during the grieving process, you don't get diagnosed for depression, because as we talk about grief, there's different aspects of grief and different aspects of depression. So, but there's no timeline where you can say, okay, you should be done grieving by year 1. But if it's intense and more frequent, yes. But if it's just part of the grieving process, the 5 stages, there's recommendation that that's not when someone would be diagnosed with depression. É importante aquela diferença, né? A Maria falou, é importante a pessoa que ser diagnosticada com depressão enquanto está naquele momento de luto, né? Naquele momento, né? Que é perda, uma pessoa, é um momento de aflição, de pesar, de luto, de tristeza, que é consequência de aquele perda, né? Então é que uma depressão, portanto, a depressão é uma que se faz, né? A Marta também fala dele, né? Mais um bocadinho. Então, se não vai diagnosticar aquela pessoa com depressão nesse momento, tem que ser um diagnóstico que é correto. Nesse momento é temporário que está na ele, né? Uma fase transitória que está. Então, já depressão clínica, né? É diferente. Te acompanha semanas, meses de pouca energia, pouca intensidade, humor baixo, enfim, que está comer, ou está comer cheio demais, né? Ou que está dorme cheio demais, entende? Enfim, está perdendo interesse para essas coisas que está fazendo no dia a dia. Só tem outros critérios, né? Tem outros critérios mais profundos. Então, por isso, nunca deve confundir o processo de luto, né, com a depressão. So when we talk about the 5 stages, me and Roy both have talked about in the past that we've both lost our parent. Roy lost his father. I've lost my mother. Actually, today, May 11th, is her 2nd year anniversary of her passing. So when we talk about the different stages, we are speaking from personal experience, lived experience of our parents. And so Rui's parent, like I said, it's been more years than my mom, which 14 years. It's been 14 years. But the grieving doesn't change. Like, as we talk about, like the 5 stages, they're not linear. It's not like you go through the stages in order and there's a time frame attached to each. It comes and goes, and it changes with like holidays. Like, for example, tomorrow is Mother's Day. My mom's passing is today. So there's going to be different feelings tomorrow. Tomorrow is also my son's birthday. And so when we talk about the stages and we talk about how the stages can change from one to the next, we are speaking from lived experience. And so the first stage is denial. Like when you talk about like the first stage of when someone dies, the first thing is you don't believe it. You're denying it. Because it helps us minimize the overwhelming pain of loss. As we process, though, the reality of our loss, we are also trying to survive emotional pain. Because it can be hard for us to believe that someone that we loved, especially a parent, is no longer here. So the first stage is denial. A Maria Flá, portanto, não teve experiência pessoal. Minha pai morre em 2010, Maria, a mãe morre, portanto, 2 anos atrás, portanto, hoje faz 2 anos, né? Então, portanto, não se fala também de experiência pessoal, né? Do fato de não ter passado por esse processo, né? De luto, por esse processo, né? De perda e de, enfim, tudo que é estágios de transição, né? E onde que esse primeiro estágio é aquele de negação, né? Portanto, que denial ou negação, que a pessoa é um mecanismo de defesa que inconsciente, né? Que a pessoa usa, que assim tenta minimizar que ele perda, né? Portanto, para que te acredita, não, quem perde minha mãe ou quem perde meu pai ou minha filha ou alguma pessoa querida, né? Então, é uma forma de, psicologicamente, minimiza aquela perda. Então, automaticamente, portanto, é um mecanismo de defesa que acontece de aquela negação, né? Aquela primeira fase que acontece, né? Mas, assim, eu também falar é que alinhar, né? É que alinhar. And then the second stage is anger.
because as we are trying to adjust to a new reality, we are likely dealing with a lot of emotional discomfort. And so we're very angry. We can be angry at ourselves, we can be angry at God, you can be angry at the hospital staff, but the second stage is anger. So, aquele segundo estágio, naquela segunda fase, é raiva. Portanto, nós temos raiva para modo que aquela coisa acontece, pode ter raiva de nossa pessoa, raiva de, enfim, de doutores que cuida, enfim, de nosso ente querido, deixa-lhe morrer, raiva de Deus, entendeu? Às vezes, né, acontece, chill, né? Portanto, assim, ele também é um processo inconsciente, né? Portanto, que acaba né, acontecer de forma automática e até varia, né, no momento, né? Mas é uma fase que a maior parte das pessoas passa para ele, né? Daquela raiva. And then the third stage is bargaining. So the third stage is like when you're coping with loss, it's not unusual to feel so desperate that you are willing to do anything to alleviate or minimize the pain. So some people are like, oh, you know, if you make my parent not die, I will be a better person. I'll stop drinking. I'll stop doing this. So you start to drive bargaining. And a lot of times you're bargaining with God because you're like, you know, when someone dies, you think about like the religious aspect of it. So you're bargaining like, okay, don't let this happen. I'll stop smoking. I'll stop, you know, gang involvement. So you're trying to bargain your way out because that's the third stage. After being angry, now you're trying to find a way to resolve this by you saying, I'm going to be a better person if this doesn't happen. Claro, Maria Flá, portanto, barganha ou barganha, ou tenta negociar, portanto, fazer uma negociação, às vezes, enfim, com Deus, muita fala, se Deus se vos salva, minha filha, ou minha mãe, ou meu pai, não te deixa de fumar, não te deixa de beber, não te passa a ser, portanto, tu fazes trabalho voluntário, te ajuda pessoas, entende? Se está na gangue, não sair de gangue, entende? Então, é uma forma, assim, de tentar negociar, principalmente, a Maria Flá, com Deus, ou com... Ele é um ente superior a boa, que faz com que aquela situação seja minimizada, né? Para dizer que aquela, Maria Flá, primeiro tem aquela negação, depois tem aquela raiva, naquele terceiro fase, é aquela fase de barganha, de negociação, né? Aquela, And then the fourth stage is depression. So when we talk about the difference between grief and depression, we start to feel the loss of our loved one more abundantly. Our panic begins to subside because we're now going through, it's been some time, more or less, that we're now starting to feel that this is something, this is reality. And then the loss feels more present and unavoidable. We've gone through anger, we've gone through bargaining, we've gone through denial, and now we're at the place where it's settling in and we're starting to feel the depression of the person no longer being with us. Portanto, aquela fase número 4, que é depressão, já não passa para negação, já não passa para raiva, já não passa para barganha, que é negociação, agora se não está naquela fase de depressão, que, portanto, já que está naquele processo de pânico inicial, aquele processo, né, de ansiedade e pânico inicial, já praticamente já passa, agora não está numa fase realmente que não está mais aceita aquela depressão, né, está aceita aquele momento, assim, de mais dor, né, tipo te realiza naquele sentimento, né, de depressão, não tem uma coisa mais realística em termos de que esse sentimento, né? Portanto, por isso que aquela depressão agora é mais acentuado, né? É mais acentuado naquele quarto fase lá do que antes, né? And the final stage is finally acceptance, where you finally are no longer, you feel it's not that you don't feel the pain or the loss. Instead, we are no longer resisting the reality of our situation, and we are not struggling to make it something different. We are now very accepting of the fact that our loved one is no longer physically present with us. Sim, a última fase, né, que é aquela fase da aceitação, né? Não quer dizer que você sente dor, que você sente tristeza, você sente, mas você aceita a realidade, né? Você aceita a realidade e você tenta fazer a realidade, parece algo que é, você entende? Você aceita, essa pessoa, né, minha mãe morre, meu pai morre, ou enfim, minha filha, ou meu amigo, então teve esse morto, né? Então, o diabo faz para tudo que os outros fazem, né? De negação, de raiva, de barganha, de depressão, gosta de buscar uma fase de aceitação, com tristeza, com coisa, mas o diabo aceita a realidade naquele
pessoa fisicamente que está presente, né? Então tem uma aceitação de que lá e boca se tenta fazer com que pareça o que realmente está. Entende? Não é todo fase, é todo processo, né? Para cada pessoa, a Maria já falou, é individual. Yeah, Né? Portanto, And I think when we talk about the 5 stages, we go in the order that they happen, but it's not linear. Like you can be angry and deny like within different stages. You can be happy right now and then a minute later you're crying. The way that you grieve is very, like we said, it's very individual. These stages are just stages to make you cognizant of what is going on with your body as you process this grief, but it's not linear. You can't say, okay, the first week after my mom passed away, I was feeling denial. And then the second week, for 2 weeks, I felt anger. It's not linear. It doesn't happen. It can happen in that order, but then it also comes back. And you could be angry today, tomorrow you're accepting, tomorrow as well, you can be back in denial. Tomorrow as well, 5 minutes after, you can be bargaining, because it's very individualized in the sense that you go through these stages. Yeah, and it changes, and it's for everybody's different. For everyone's different. I think it's very important to say that the way that you grieve and the way that I grieve is very different as individuals. We have to acknowledge and we have to respect that. For someone, the grief process to them, they process it quicker, and to them it's like, okay, the person has moved on, I'm going to move on. For other people, it's very different. They need time, and so we encourage you to give people the time and the space to be able to grieve the whoever passed away, friend, parent, child, in what sense makes for them, not for you, their timeline, not your timeline. Sim, Maria acaba de explicar, é super, super importante, que é a questão de individualizar nosso processo de luto, né? E também que estágio que não fala dele, né? Negação, portanto, raiva, barganha, depressão e aceitação, é que linear, né? Modo, já não falava antes, é que linear e pode acontecer, às vezes, 1 minuto para aquele outro, né? Uma pessoa pode estar, nesse momento, no processo de negação, depois lembra uma memória, portanto, de que a pessoa que morre, então já é bem na aceitação. Não? Mas naquele momento, vem outra pessoa, vem dar peso, uma coisa, que lembra-lhe, é bem para a depressão outra vez, né? Depois, outro, lembra de outra coisa, raiva. Portanto, você pode, num minuto, né, muda automaticamente rápido. Portanto, é que, né, e não tem que respeitar, portanto, ritmo de cada pessoa, né, naquele processo de luto. Portanto, é que meu processo, é que o processo, é aquele processo, né, individual daquela pessoa, que julga, né, nunca pode julgar a pessoa, já passa 6 meses, dele está livre daquele processo, ou já passa 3 meses. Não. Pessoas têm histórias de vida diferentes, às vezes têm traumas que passam de outras situações que aconteceram com ele no passado, ou na sua família. Então, não tem que respeitar, é um processo diferente, é uma jornada, não pode falar, diferente para cada pessoa. E não tem aquela sensibilidade, né? E aquela compaixão para respeitar o processo de cada um, né? And I think, too, there's no right or wrong way of grieving for anyone. As long as you're not at risk, you're not doing anything harmful, you're not self-medicating with drugs or alcohol, you're not putting yourself at risk, you should be able to grieve however long it takes you, in whatever way it takes you. If that means you don't want to see somebody, you don't want people to be around you, people should respect that you're in grief. If that means that you want to travel away and go, and if that means you want to be with a group of people, you want to be festive because the person that you lost wanted you to enjoy life, and before they passed, they said, I want you to live happy. So it could be that you're honoring that person by doing certain things. We just have to respect that the grieving process, there's no timeline. Like Rui's father passed away 14 years ago. I'm sure there's triggers that he has that reminds him of his dad. My mom passed away 2 years ago. Like I said, today is the date. There's my grieving process, although it's more newer than Rui, doesn't mean that Rui can't be still grieving his father in the same way that I'm grieving my mom, which is more recent. And I have to respect that, and I have to allow him the space to be able to do that. Sim, mas não falava antes, portanto, aquele individual, de forma individual, respeita aquela individualidade no processo de luto,
no processo que pessoas têm, cada um, né, naquela trajetória que cada um tem. Né? Só que, às vezes, a Maria fala, se esta vai para uma situação grave, por exemplo, que se esta bebe ou usa droga, ou, enfim, que a situação lá que está por ser vida em risco, ou vida de ser família em risco, então já, naquele processo, já é que é saudável, né? Exactly. Já que um profissional te ajudar para que é que prejudica essa pessoa em termos físicos, em termos mental, né? Portanto, e também para acabar entrando no abuso de substância, principalmente se já tem um histórico anterior, né, de abuso de substância, pode, ou você tem um histórico de saúde mental, de depressão grave ou de trauma, portanto, que ele pode afetar nesse processo de luto, né? Então, aqui naquela situação extrema, já não tem que intervir com profissionais, com coisas assim. Mas é um processo, que os outros é um processo normal, né? E se uma pessoa leva 3 meses, ou 3 anos, a Maria fala, se a mãe mora 2 anos, minha pai mora 14 anos, é diferente, mas cada pessoa leva de forma diferente e nunca pode julgar, né? Não tem que respeitar aquele caminhada de cada um e só tenta suportar aquela pessoa, no máximo que não pode ajudar. Mas eu às vezes aquela pessoa que mora antes de morrer pode falar, não, me queria para nós celebrar, me queria enfim, para nós lembra que parte positiva que está fazendo, se eu gostava de música ou de dança, me queria para nós celebrar daquela maneira. Então, às vezes, é daquela maneira lá que a pessoa que está em processo de luto celebra aquele ente querido que morre, portanto, e não tem respeito, né? Às vezes pessoas fica isolado, né? Às vezes que tem aquele contato com alguém, principalmente não sei, na nossa comunidade, mas aqui tinha pessoas que vão visita, mas tem pessoas que fica isolado, que fica só, ou tem outros que fica nesses quartos, ouvir música, ou de um programa diferente, não tem que respeitar, né? Portanto, que tem uma maneira único, né, de luto, né, de processo a perda é individual e não tem aquela sensibilidade de respeito àquele momento. I think too, when we think about the Cape Verdean community, maneira que you know, the way that we grieve, we have expectations. Like, for example, se o mãe ou o pai morrer, ou o marido morrer, alguém tem que pôr preto, luto, por anos, para isso tem que alguém saber como, you know, the person that they loved, their child, their husband has passed away. But the color of the clothes that you wear doesn't signify the pain or the love that you have for that person. You could be wearing red, but still be, you know, no luto. You could be wearing black and still be in luto. So I think we have these cultural expectations that we impose on people, like, oh, que ela tem 2 semanas que se mãe morrer, ela é tudo vestido de vermelho. Doesn't mean that that person's not in pain. Again, it's very individualized how someone mourns, and we have to respect that. We have to give people the grace to let them mourn the person that they lost in a way that works for them, and not what you think or what society, specifically the Cape Verdean community, has said is the right way to mourn. Because there is no right or wrong way of mourning for someone. It's what works for me, and it's what works for Rui, and it's what works for you guys. Que esse modo, Maria Flá, que as expectativas que pessoas têm em termos de luto, culturalmente falando, né? Principalmente dentro da nossa comunidade, né? Pessoas têm aquela expectativa de que se uma pessoa próxima, marido, mulher, pai, ou filho, ou mãe, morre, tem que ficar de luto, preto, só de preto, para 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas aquilo depende de pessoas, né? E tinha coisas já muda, né? Que tem uma forma correta de, portanto, de processar aquele luto, né? De processar aquele perda. Cada um tem que se forma e não tem respeito. A Maria falou, uma pessoa pode ser de preto, mas dentro dele nunca sabe realmente se está processa aquele luto ou não. Pode ser só para outras pessoas, ou para dar uma satisfação social. That too, para dar uma satisfação para alguém social. que bother them, Enquanto aquela outra pessoa, se mãe ou pai morre 2 semanas atrás, mas está com cor laranja ou verde, ou se a mãe morre 2 semanas atrás, ou se marido ou mulher morre 2, 3 semanas, mas já está de preto, você entende? Já não está julgado. Mas nunca sabe se aquela pessoa própria, canto antes de morrer, fala, né? Que quer para publicidade. Tem pessoas que estão falando, não, quer para nós ver só de branco, né? Então você te lembra, mas, portanto, se
marido Maria Fleta gostava de orange, Yeah. então queria vestir só de cor laranja, você entende? Então, quando chega no funeral, a pessoa só olha e fala, oh, aquela era a cor, ser filha Yes. de aquele homem, fala, oh, aquela era a cor favorita de minha pai, Yeah. ou bem com aquela cor lá. Você entende? Então, aquela não tem que respeito, nunca sabe para onde aquela pessoa Exactly. está isolada, para onde aquela pessoa tem aquela roupa de aquela cor lá, para Yeah. onde que está no meio de pessoa, para onde que viaja, que está ali. Você entende? Não tem que Yeah. respeito a tudo Yeah. que esses cenários lá que Yeah. pode acontecer, né? Yeah. E tem aquela sensibilidade, né, para aquilo aí, aquela compaixão, né? And I'm happy that you elevated that, Rui, because I've seen it a lot now when you go to visitas, that families are wearing the color of that the person, like their favorite color. It could be white. Sometimes they wear white. The whole family would wear white. But a lot of times I've gone in and you've seen people wearing purple, wearing yellow. Yeah. And you're like, wow, they're literally honoring the person because that was the person's favorite color. And so they're grieving, but they're grieving in a way that honors that individual. Sim, Very non-traditional. Não tem que respeitar, Yes. nunca pode julgar. Yeah. Né? Mas às vezes aquela tendência automática de julga, Exactly. para onde não participa daquele preconcepção que não tem de nossa cultura, que não herda também do processo de colonização, há vários anos, né? Portanto, de colonização portuguesa, todo aquele processo, né? Então, às vezes, portanto, não tem que também tem capacidade e liberdade da nossa pessoa, portanto, liberdade para não, portanto, ter um processo de luto que é mais de acordo com o nosso sentimento do que com mais uma coisa, portanto, social, uma coisa, portanto, um estereótipo, né? Yes. Portanto, e não tem também mais de uma forma individual. Yeah, agreed. So now we're going to talk about the cultural rituals and sensitivities when we talk about like specifically providers that work with Cape Verdean families. The way that Cape Verdean mourn, we are very communal in our mourning process. That's when the community unites, they come together, you know, you go to the, now in the US and other countries where, you know, where it's more modernized and there's more resources, you go into a funeral home. So, you know, you have people going to the funeral home and then there's a funeral mass or, you know, there's a prayer or a speaking at the cemetery for those that are non-denominational. You know, we do that, and then for Cape Verdeans, we often offer you back, offer you to return to either the church or the space or our home for, you know, what they in the U.S. they say the repast. It's a way to come back and you know thank you through a lunch for being there to support them during this, but it's also to continue to support the family because they did just bury their loved one. But after that, there's also the going to the person's home, you know, for several weekends after the death to continue to support them, to bring them food, subsistence as they grieve, to allow them to not have to worry about making food or, you know, doing things, to allow them to rest and to grieve and not have to do things. And so that can last for up to 6 months within the Cape Verdean community traditionally. And I think for providers also giving families grace and not like right after their, you know, someone passes away, you're coming into their home and you're business as usual. Allowing them to mourn in a way that makes sense for them. Because we have experiences from the Cape Verdean Association here when we worked with families where DSS was completely inappropriate in their approach to working with families right after a very traumatic death. O que eu falo é super importante, Maria, todo esse processo, né, de dentro de portanto, cultura cabo-verdiana, dentro da sociedade cabo-verdiana, América, né, principalmente que não está fala dele, que não mora, que não vive, né. Ora, aqui tem que esses profissionais, né, de saúde, portanto, principalmente da área social, que às vezes escasseem, né, portanto, por isso que nós, enquanto profissionais, né, não trabalhamos em conjunto com esse modo Maria Florina, a Associação Cabo-Verdiana, não trabalhava, né, com famílias, né, o Departamento de Serviço Social estava envolvido, que portanto, acontece morte, portanto, de repente, né, trágico na família, então não teve que falar com isso, não, nunca pode ir lá amanhã, nem depois de manhã, nem de uma semana, portanto, tem que pelo menos um mês, pelo menos, para essa recebe famílias na casa, essa recebe amigos, essa intenso choro e, portanto, aquele processo lá, nunca pode ir, e eles respeitam, eles hoje realmente. Portanto, é uma cultura diferente, então eles têm que respeitar aquilo lá e, portanto, é assim, aquele processo lá. Mas a Maria está falando, então, às vezes, portanto, a hora que acontece, eu também para aquela casa funerária, portanto, pessoas
né, daquele peso, ele vai para o cemitério, depois volta, depois às vezes bota bem para enfim, toma um café, ou um almoço, ou, dependendo do horário de enterro, você entende? A pessoa está bem, enfim, ajuda, conforta aquela pessoa, você entende? Conforta aquela família. Depois tem aqueles processos que você vai na casa daquela pessoa também. Às vezes, manda você para 6 meses, né? Você vai na casa tudo fim de semana. daquela pessoa, tudo fim de semana, né? Leva comida, portanto, sinta coisa, conversa. Como essa está debilitado, né? Para que ele perde. Então, até às vezes aquela energia de ir para a cozinha, então por isso você leva aquela comida, você leva coisa, você conversa com eles, você enfim, traz algumas histórias, algumas coisas, para tentar trazer coisas positivas para aquela pessoa, para aquele familiar ou para aquele amigo, você entende? Então, nesse sentido, é super importante que as pessoas entendam. Mas, voltando à questão profissionais também, o que tenho observado, às vezes, é na questão de house, muito trabalho com pessoas de terceira idade, né? Às vezes está mora uma pessoa, portanto, ontem, por exemplo. Então, às vezes, a coordenadora de housing também está falando, hoje, está dando as 24 horas para mostrar tudo coisa de casa daquele mãe ou aquele pai. Não, aquele capote, né? Portanto, capote, aquele é uma violação, né? That's an emotional violation. Sim, violação emocional para aquela família, né? Portanto, aquele filho, aquela filha que já está portanto, com aquela situação. You're still shocked, too. Não dá para falar, tem que trazer aquela coisa. Já acontece, uma semana atrás, um paciente de meu, quem é paciente que acontece que lá, que se a família mora, mas é um vizinho, então essa pessoa falava me Rui, tal pessoa mora ali, nossa vizinha, cabo-verdiana também, né? Eles bem, aquela senhora que é coordenadora desse processo de casas, fala, não, nós temos 24 horas para mostrar coisas de nossas mães de ali, para mostrar aquelas mobílias, para mostrar aquelas coisas. That's so unrealistic. Portanto, mobílias grandes, televisão, aquele, tudo, roupas, tudo, é que é suficiente. Portanto, então, que as pessoas estavam desesperadas já com aquela morte daquela mãe. Depois, ainda para procurar lugares para se pôr. Eles têm que pedir ajuda de vizinhos para se pôr. Então, deixa aquele mesa ali no caso, aquela cadeira ali, então deixa aquele... Você entende? É uma situação que usa. Então, é para não sensibilizar. Portanto, é uma das coisas que mim, enquanto profissional, embora é que aconteça com a minha paciente, né? Essa é uma forma que tem, como profissional dessa área, de fala com esse, portanto, coordenador de esse programa de habitação, principalmente pessoas de terceira idade, né? Que trabalham com ele. Penso que comete violação, né? Emocional na pessoa, penso que tem mais respeito para, portanto, que esse filho, que os familiares, né, que os amigos que estão lá, portanto, penso dar pelo menos, né, uma semana, 15 dias, 2 semanas, penso trazer que os pertences daquele familiar, penso respeita aquele processo de luto, né, já vou fazer uma coisa que eles também fazem, porque esse coordenador conversa com eles, das mais informação educacional, né, em termos, entende nossa cultura, pode respeitar aquele momento importante de luto, né? Because cultural sensitivity is so important around everything, especially around the death, because when we talk about the different stages, and then just the way that the process, like when you first find out, you're still shocked. And then to have a provider come in and almost tell you, you have to do this is within a time frame. You're still trying to process the loss of the person. You're still trying to process like putting together all the arrangements. You need to do certain things. And so the last thing you're thinking about is moving the furniture. And also you might have emotional connection to the furniture, to their things. You want time to process, to sit with it. You know, family members are going to be like, you know, this is my mother's favorite chair. Who is going to take it and keep it? You're not going to want to be rushing, finding just a space to throw it in. Because that's going to add trauma too, to the process. So when we talk about cultural sensitivity, it's very important when you're dealing with different cultures around how they address certain, you know, things that happen in their life. So we ask for your grace when you're doing that, if you're a provider that's not Cape Verdean, but you work with Cape Verdeans, to kind of understand
what the traditions are and then work from there. But it doesn't also hurt to call the family, express your condolences, and ask, what is a good time that we can talk? I understand right now, this week, maybe next week is not good. Why don't I call you 3 weeks from now and we can decide at that point how we move further? É super importante, modo falei, aquela sensibilidade para profissionais, né, para fala, chama a família, conversa com ele. Yes. Portanto, além de mudar o peso, falar quando que nós pode, portanto, de uma semana ou 2 semanas, se policy está a falar alguma coisa, né, que regulamento de aquele estabelecimento, daquele, portanto, complexo de casas, né, de housing, está a falar determinada coisa, é normal, nós profissionais, vai falar com aquele coordenador, vai falar com aquele diretor, não fala assim, portanto, não sabe, mas dentro desse regulamento, eu falei, mas todo regulamento tem exceção. Exactly. Né? Tudo tem exceção. Exactly. Dentro de tradição de cultura cabo-verdiana, que ele está ser uma violação grave. Yes. Então, você também cria trauma na pessoas, né? Tem vizinhos, tem coisa. É que só naquela pessoa, mas aqueles vizinhos, que se pensa, minha paciente é que foi com ele, mas ser vizinha. Exactly. Portanto, me afeta. Então, que os outros também, pessoas arredores, que as outras pessoas que moram naquele prédio, a gente é afetado, portanto, e afeta várias pessoas, né? Então, portanto, hoje, tudo consequências que você tem para tomar uma decisão. Esse que está aluga aquele apartamento, nem amanhã, nem de uma semana, nem de uma assim que vai pintar, assim que vai. Então, leva um tempo para usar, até que uma nova pessoa vai entrar lá. Então, para que aquele pressa para fazer tudo que as coisas lá, naquela violência que você vai fazer para aquela família, assim, ele já está numa situação de sofrimento, está causando mais sofrimento ainda. Então, é aquilo lá que está profissionais que estão ouvindo, que tem aquela experiência, se pode também, mas não de quem está fala com é recente que isso acontece, está fala com esse, e naqueles outros, para que acontece aquele outra vez, tem para mais da causa trauma, não só naquela família, mas tudo que as outras famílias de aquela mesma cultura, né? And so when we talk about the grieving process now around COVID and how it impacted, when we talk about like very communal way that we grieve and support our families and friends as they mourn, with COVID, people were dying alone. You know, that was so tragic because the virus was so strong. We were still, it was so new, nobody knew. So people were dying alone, and you could see them virtual on Zoom, you know, say your goodbyes, or you say your goodbyes between, you know, glass windows or a door in a parking lot. You know, that's not healthy for any community. You know, and then also not being able to touch the person as they transition, and saying goodbye and not making them feel alone when they were transitioning. When we talk about the impact of COVID, very, very hard on a lot of people. You know, I was lucky that, not lucky, but, you know, my mom, like I said, passed away 2 years ago. COVID was still prevalent, but not as extreme. So we were able to be there with her. So when she transitioned, she knew she wasn't alone. Maria está falando aquela parte na época de Covid, né, 2020, para ali, né, principalmente, né, de 2020, 2021, que era mais intenso, né, mas que aquela afeta o processo de luto, processo, né, de perda, processo de, portanto, de recuperar daquela aflição, daquela angústia, né, que pessoas moram só, você tem de boca podia bailar para poder aquela pessoa, aquele abraço, aquela mãozada, para chinta com ele, para nós comer junto, para nós compartilhar, para dar aquele suporte emocional, físico, emocional, você entende? Então, é só através de Zoom, através, enfim, portanto, de coisa de vidro, portanto, que bota olhar, portanto, ou onde que estaciona, eu falo que a pessoa, mas a distância, para poder chegar a ela. Então, tudo que ela causa, teu sofrimento. Não é só na nossa cultura, na tudo cultura, você entende? Então, portanto, tudo que ela é um processo que não sabe, né? Hoje é que está tão intenso como estava, portanto, mas que ela não sabe, né, pacientes que trabalham na clínica, no Shinti, que ela também é forte, que as pessoas, que os pacientes estão reportados para nós. Que às vezes o paciente não já uma vez a cada 2 semanas, uma vez por semana, passa todos os dias 2, 3 vezes na uma semana. Entende? Por isso que nosso trabalho foi extremamente intenso naquele período, 2020, 2021 principalmente, né? Para modo acontece tinha morte e pessoas mesmo que estavam antes na aconselhamento psicológico, que se procura aconselhamento psicológico e nunca podia olhar a vez, né,
pessoalmente, do tipo, às vezes através de Zoom ou através de telefone ou só com vídeo, conforme a opção de pessoas, entende? Então tudo que ela para esse processo de luto foi extremamente difícil. Yeah, and then when we talk about like the Cape Verdean ritual of going to someone's house after and providing them with the additional support around mourning. With COVID, we couldn't do that either. No. People were isolated. We couldn't. When we do go to funerals, you were at a distance. If you weren't watching it virtually, you were at a distance. You couldn't hold a person's hand. You couldn't console them. You couldn't provide them with physical connection to let them know that you were there. And you couldn't continue to go to their house and support them in that process. So that also stays with us. And because of that, some people still continue to do that because I said COVID is gone. I'm sorry, COVID is not gone. COVID is not as extreme as it was before, but it's still here. But not just the virus, but people's sensitivities around it are still here. It's still very pervasive. Where you go to spaces where there's large amount of people, you still find people wearing their masks or people socially distancing because you still don't want to catch the virus. Claro, é importante, Maria Flávia. Nunca podia naquela época, né, vai visitar pessoas nas suas casas, pessoas ficam isoladas, né, então esse processo possivelmente de anger, né, de raiva, ser mais intenso, esse processo de depressão pode ter sido mais intenso, dificuldade na aceitação pode ter demorado maior tempo, depois aceita para modo, esse que tem aquele amigo, esse que tem aquele primo, aquele irmão, portanto, para estar lá, para dar aquele suporte, né, aquele aconchego e portanto, não só com o físico, mas com a palavra, com aquela comida, comer junto, compartilha, com ele, que podia fazer aquela, portanto, tudo que ele com certeza teve grande efeito, não sabe, né, tanto coisas clínicas que eles falaram, mas também para amigos, para colegas. Né. And we've kind of covered like the risk factors where you're dealing with grief to prevent it from manifesting into depression. Like we talk about like loneliness and isolation, especially around COVID, not having the family support for some people, especially around COVID, or for some families, you don't have that family dynamic where you have families that support each other through the process. And then also with isolation, not having community support, not just not family support, but also not having community support. Exactly. Those are risk factors that could manifest the grief into depression. Maria Flávia, já não fala dele, que esses fatores de risco, né? Isolamento, portanto, que essa falta de aquele apoio familiar, falta de apoio social, comunitário, né, que nunca podia ter naquele momento, portanto, de que se forma, que esses fatores de risco, né, que acontece. Outro também, às vezes, é vergonha, portanto, se acontece morte trágico, né, resultado de suicídio, coisa, né, ou de violência. Então, aquele vergonha de expressa aquele luto, que ele também pode ser um fator de risco para modo de fica preso, né? Aquele aí que te sente livre para expressar aquele processo de luto que é natural. Então é tudo aquele processo esses fatores de risco, né, que tem, né? And so now we'll talk about the protective factors, to provide during the grieving process. And these can be like, we talked about grief being individualized. So it could be short term, it could be very long term. And we can't underscore the importance of supportive family and friends in the process, because when we talk about the stages are supported with external supports, such as family and friends. Sim, Maria Flávia. Portanto, não se fala agora de fatores de proteção, né? Já não fala de fatores de risco, há fatores de proteção que é importante, pessoas, família, amigos próximos, ajudam naquele processo lá, né? Embora não fala dele antes, que é um processo individual, né? Portanto, processo de luto é um processo individual e não fala tudo que se faz, que tem, e cada pessoa percorre que se fazes de forma individual, mas nunca pode underestimar aquele fator importante, né, de amigos, familiares, portanto, que é extremamente importante naquele suporte emocional, né?
So, And I also think a really strong protective factor, especially speaking about myself, is exercise. You know, when you exercise, you're releasing endorphins, you're releasing, and we've talked about this when we talked about depression in other podcasts. We talked about, you know, serotonin, you're talking about releasing all kinds of dopamine. Those are the things that your body releases to adjust your moods, to, you know, make you feel happy, to try to put depression at bay. But for me, I know when, you know, in my grieving process, and I'll be very honest, I'm still in the grieving process. You know, for me, exercise was and is still very important. I know when I was at the anger stage, I can't tell you how long I was there because, like I said, it wasn't linear. It came and went. Yeah, exactly. But for me, kickboxing was so therapeutic. Yeah, because it's it was, you know, so intense, therapeutic. yeah. When you think about, like, you're so angry and you want to release, kickboxing allowed me to do that because I was in a safe way. Yes, it was in a class with a bunch of people. I wasn't out there on the streets kickboxing. It was in a class, and then the music was loud and the people were yelling, so it allowed me to yell and release a lot of that. But the aggression and the anger that I had, I was able to, in a very safe physical space, relieve it. Yeah. You know, and it wasn't something like I went to class. People that, like my friends, because my community of people that I kickbox with, we've been together for a while. Yeah. They knew I was mourning, and so, you know, you support that. The environment supports it. And also, you know, talking about, like, when I knew that I might get to depression, running. For me, all my life, running has been like my therapy. It allows me to process things. It allows me to get clarity on things. And so with exercise for me during grief, it's been more important than before, because as I've gone through the stages, I've looked at ways to, in a very helpful way, regulate my emotions. So when we talk about, like, clinical work and, you know, dealing with your mental health, it's learning the coping skills. It's learning ways to regulate your emotions within the context of whatever you're dealing with. And for me, exercise was and continues to be, like, very important. Só uma reflexão, mecanismo de lida com o luto, né, principalmente morte de ser mãe, 2 anos atrás, foi, né, fazer exercício, né, core, também kickboxing, tem que uma forma saudável de botar raiva para fora, aquela violência, que coisa, mas você fazer de uma forma saudável. Portanto, e também você core, você libera serotonina, endorfina, portanto, que essas substâncias químicas é importante que nós, portanto, o corpo te libera naturalmente, né? A hora que não faz exercício, há mais oxigênio no cérebro, então, tudo que ela está fazendo com que não lida com aquele processo de perda, aquele processo de luto de uma forma diferente. Mas cada pessoa tem a sua maneira. Portanto, uma pessoa pode ser através daquela, outro pode ser meditação, né? Pode ser, né, ouvir música, né? Portanto, e não tem que respeitar a forma de cada fazer. And we talked about, like, gardening. For some people, it's cultivating new life through plants and, you know, produce. And so, as we've said, it's very individualized. Whatever works for you, whatever helps you heal is what you need to do. As long as it's not something that's harmful, you're not self-medicating, you're not putting yourself at risk. Any activity that helps you through the process is what you need to do. E também a alimentação. A alimentação é importante. Já não fala dele, tinha vezes ali, canto não falava de depressão e nutrição, não fala também ansiedade, nutrição, tudo que ela moda não sabe na época de depressão. Se você comer comida, se moda, portanto, batata doce, que tem vitamina A, vitamina B6, portanto, se você comer coisas, se moda, abacate, coco, chocolate, vou fazer um batido, de que esses ingredientes lá que aumenta a energia, portanto, então tudo que portanto é uma combinação de de exercício físico, alimentação, portanto, they go hand in hand. Suporte de amigos, né, tudo aquilo lá. Also, like, you can do, like, mental health support. When we talked about, like, grief becoming depression, if you feel like you know that your grief is really intense and it's been longer than, you know, you thought it would be for you, grief counseling. There's groups that have shared live experience, like you have compassionate
partners that work with families who have lost a child. There are other grief support groups for people who have lost certain individuals. You can do individual therapy. Yeah. You can meet with a clinician. You know, when you go see your doctor, schedule an appointment with your doctor and tell them that this is what you're going through, and have them recommend or refer a clinician. Or we have resources on our site where you can yourself initiate the process of meeting with a clinician or a support group and going in. And with support groups, you don't have to go in and start talking. They allow you to sit there and, you know, deal, and, you know, you come as you are and you participate as you feel comfortable. So it's not like you're going into a group with people that now you're expected to share No, your first visit not with it. necessarily. It's, as you become comfortable, you can listen to other people's experiences, but as you become comfortable, you can also share. And so it might make you feel better to just sit in a space of shared experience, to find ways to cope, or to just have that environment where you're able to grieve with people that understand and can relate to you. E o que Maria fala é super importante, moda não fala de que as fases de, portanto, de processo de luto, né, e que ele faz de depressão, né, às vezes que é aquela quarta fase, né, Sibu, né, nós que estamos ouvindo na casa, assim, nós sentimos que ele faz depressão, está muito intenso, né, está mais do que ele faz transitória, normal. Claro que ele depende do tipo de perda que você teve, se é uma perda traumática, modo um acidente de carro, de filho, de parceiro, de mãe, pai, portanto, ou suicídio, gangue, que essas coisas lá, portanto, alguém mata uma pessoa querida, né, de boa. Então, às vezes, que ele é tão profundo que só aquele processo normal, às vezes, é que é suficiente, né? Às vezes é que é suficiente, mas que mata no falar cada caso é um caso. Então, para aquele caso lá específico, o pode precisa de mais suporte, né? Então, tem aqueles grupos, né, que fazem, portanto, pessoas que perdem filhos ou que perdem portanto, pais, portanto, às vezes está a fazer aqueles grupos, que é suporte grupo, que pode participar, específico para cada ou pessoas que perdem filho para um suicídio, portanto, então, como eles têm que similaridades, né, tem coisas similares que nós, que ele perde é bastante comum, então nós também a conversa, boca tem que moda, boca tem que você fala logo no início, pode bem só escuta, tem aquele suporte, tem aquela presença, né, emocional, aquela presença de grupo, aquele friendship, né, que você tem, de amizade, de pessoas, que ele te ajuda bastante. E também, se no último caso, né, você não é uma terapia individual, se só que ela te ajuda, por exemplo, precisa de um remédio, né, que, portanto, não sabe, mas tem determinados remédios que é seguro, que para tempo reduzido, às vezes é para 3 meses, para 6 meses, né? Se você toma um remédio, um Prozac, um sertralina, que é um remédio que é mais comum que pessoas têm estado a prescrever para mais de 20 anos, né? No caso simples de depressão, ansiedade. Então, o doutor pode passar ele, geralmente se sente confortável, né? Passa um remédio, um fluoxetina, um sertralina, que é um remédio que o doutor próprio se sente confortável a passar. Pode fazer temporário, às vezes é para 3 meses, para 6 meses, portanto, se for necessário, para ajudar, além de terapia, além de fazer bom exercício, além de boa alimentação, e também aquele grupo de amigos, né, que tem, também se acha, se tudo que ele ainda que se resolve, temporariamente, se né, very healthy and natural. Nunca tem que ter aquele estigma em relação ao medicamento. Sabe, mas naquela nossa cultura tem o estigma ainda em relação ao medicamento. Mas às vezes é necessário. Às vezes é necessário. Um tempo curto, e cada caso é um caso. Exactly. Né? And also, a protective factor is religion or spirituality. Sim. That community that you are part of that supports you. So that's also a huge protective factor. Sim, parte espiritual, parte de religião, melhor que as pacientes perdem um ente querido. Se eles têm uma religião, se eles têm uma conexão espiritual, deixa a gente mais tranquilo para modo, eles têm mais capacidade de lidar com o que ele perde, se eles que têm que lá. Portanto, é um fator de proteção extremamente forte, independente de religião. Pode ser o católico, pode ser
ou nazareno, ou pode ser adventista, que importa. O importante é que tem aquela conexão com Deus, tem aquela conexão Yeah. com aquela parte espiritual, que ele te ajuda extremamente. Exactly. Extremamente, hoje na clínica, que é extremamente importante. And as we talk about like treatment, we've talked about like different treatment. We've talked about like support groups, clinical settings, a clinician. We always say talk to your primary care doctor about, you know, what you're dealing with, and they can recommend, make referrals. But also we're in a space now, in a time now where clinical support doesn't have to be face-to-face. It can definitely be face-to-face for people that want it. But we talked about like the stigma still exists. You have telehealth. You can do telehealth. You can do grief counseling on telehealth. Yeah. So there are so many ways for you to deal with whatever issue that you're dealing with, either grief, depression, or other mental health issue that now is we're in a time in our society, within our technology, that you can do individual counseling in a parking lot on your phone, in your car. No carro, tranquilo. Or you can be in a clinical setting. I know we talk about all the time, Rui laughs about the Brockton Neighborhood Health Center, where people, the 5th floor is the mental health clinic, and the 4th floor is the dental, or is it the 4th floor that's mental health? No, And 5th floor is the mental health. 4th floor floor is dental and vision. yeah, 4th floor. 4th floor is dental and vision. And so there's still that stigma where people will take the elevator to the 4th floor, and everyone sees them like, oh, they're going to see a dentist or they're going to get their eyes checked. But then they'll walk up the stairs to the 5th floor to see their mental health clinician. They're understanding that there's still some shame, but it's 2024. And if you need to take care of yourself, take the elevator to the 5th floor. And just let people, it doesn't matter if people see you going to get mental health services. That's actually a positive and not a negative, that you're taking care of your holistic health. And your mental health is so important to your overall health. Sim, mas é importante, né, tomar conta de saúde mental, né, liberta daquele estigma. Portanto, é importante que pessoas, quando têm aquela necessidade, portanto, bem, né, procura através de um amigo, está conectado com um profissional, quando falando lá na Brockton Neighborhood, no quarto andar, é para dentista e para, portanto, oftalmologista para visão. Because I'm like... Para pessoas também lá, assim, se sentem mais seguro. Exactly. Se você vai ao dentista, ou você vai ao doutor de olhos, porque tem problema. Exactly. Portanto, é aceitável. Mas eu depois te apanha escada, se sube, tem quinto andar, hoje já, né? Profissionais, né? Ou ser counselor, ou ser psiquiatra para medicamento, né? Não tem que desmistificar aquilo, né? Portanto, traz estigma, portanto, tenta trazer moda, né, não se faz em termos de normaliza, portanto, liberta moda, liberta corpo, liberta mente, que não queremos fazer para esse, né, 5 de julho, para tentar fazer com que pessoas se normalizem e hoje, portanto, saúde mental, moda, se você tem um problema de diabetes, se você tem uma doença crônica, você também procura para moda, você tem diabetes, ou você tem pressão alta, mas também se você tem depressão, você procura o doutor, referiu para um counselor, botou já counselor. Se você tem que tomar remédio, você tem que tomar para sempre, é temporário. Portanto, é uma coisa tenta ser normal. Né? Para às vezes, pessoas sofrem, É que só sofrem, children morrer because outros acabam por morrer. Deep depression, and they become suicidal or whatever happens. Já teve casos, né? Na Brockton, que pessoas, enfim, chegam numa situação extrema, que procuram ajuda, e quando acontece, já famílias falam, infelizmente, que procura ajuda, tinha vergonha, e vai procurar aquele profissional, para o que pessoas estão falando, você estava no hospital de dor, você estava onde doutor de dor, que tem nada a ver, aquela que tem. Every human is going to has some episode that happens in their life where they need they need a professional to support them, or because if they don't have the coping skills to be able to regulate their emotions within the context of whatever they're dealing, they're going to need someone to professionally support them, because then it becomes very it's very traumatic to you. Às vezes é um problema de saúde, às vezes é um problema profissional, você pode perder o emprego, você pode, às vezes, ter um acidente e aquele trabalho que você está fazendo, você pode fazer mais, entende? Um problema de saúde, um diagnóstico, né? O doutor, para um consulta regular, vou fazer teste de sangue, o doutor fala, não achou com as doenças ali. Portanto, muda completamente. From one minute to the next, exactly.
We want to thank everyone for listening to our podcast today. Our next podcast next month, we are going to be talking about the strengths, challenges, and beauty of being a father, because June is Father's Day. So Rui and our friend Alberto Alves will be back next month to talk about this. Tomorrow being Mother's Day, which I always joke Happy with Mother's Rui Day, is more Maria. important. Thank you, Rui. I always joke with Rui is more important than Father's Day, but that's not true. They're both very important dates. So we really want to wish all the mothers, grandmothers, and the aunties that support and raise and nurture all of us to be better humans. We want to all wish you all a happy Mother's Day. And for me, I want to, say to all the mothers out there, you're phenomenal. You're doing enough. You are seen. And so tomorrow, when you are being celebrated, sit back, relax, enjoy it, because unfortunately it's only once a year that we get recognized, even though to me Mother's Day is every day. But take advantage of tomorrow and just rest and relax and let people love on you. Sim, a Maria Flá, portanto, o próximo mês nós também fala de Father's Day, portanto, é dia de pais, né? Portanto, Mi e Alberto nós também fala, portanto, qualquer, portanto, tanto desafios, né? Mas também alegrias, né? Beleza, portanto, de ser pai, portanto, tem aquela aventura e aquele prestígio, digo, tem aquela capacidade de ser pai, digo, portanto, também fala dele próximo mês, né, no mês de junho, com o Alberto, né, e as mês ali, portanto, mês de maio, né, amanhã, sim, amanhã, mês de maio, portanto, e amanhã dia, portanto, de maio, outra vez, portanto, feliz dia de maio. Portanto, tudo mãe que está ouvindo, portanto, minha mãe, enfim, tudo mãe que está lá, portanto, minha esposa, tudo que as outras pessoas, tias, portanto, que está ouvindo, avós e tudo, portanto, nos deseja nós, portanto, um feliz dia de mãe, amanhã, portanto, que nós celebra, que nós desfruta desse dia, portanto, embora um vez para ano, mas celebrar um vez para ano, mas é tudo, Maria Flá, todo dia. Portanto, de coração que nos está falando, portanto, é um grande momento, né, de celebração, né? Portanto, obrigado pela nossa presença nesse podcast e nós celebra, portanto, dia de mais manhã. Obrigado.